Pronto, agora a conexão está dando pau. Olá, pessoal, olá, amigos, vocês que acompanham aqui o nosso perfil, nossa nova iniciativa, o Vamos Conversar. O convidado de hoje é o meu amigo de longa data, né? Já tem uns 10 anos que a gente já mantém contato. Ele é jornalista, pesquisador e professor, Lucas Álvares. Bem-vindo, meu querido. Vamos conversar? Vamos conversar, Lobão. Nós estamos vivendo uma crise talvez sem precedentes. O que não falta é assunto para conversar e não falta também tempo para ficar dentro de casa. Pois é, Lucas. E aí, dá um olhar aí dessa conjuntura atual com Covid-19, Bolsonaro, crise econômica, e aí? Bom, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, eu não comungo, Lobão, e me preocupa muito que setores do campo progressista estejam apresentando ideias que relativizam os danos provocados por essa pandemia. Infelizmente, existe no campo progressista a infiltração do discurso conspiracionista. Então, arquitetam teorias da conspiração sobre interesses por trás da pandemia, quando na realidade o que nós temos é a ação de um vírus bastante contagioso, mas que não é algo exatamente inédito na história da humanidade. Nós vivemos aí, do século XIX para cá, pelo menos 10 pandemias bastante expressivas. Você se lembra, eu não tinha ainda nem nascido, mas quando surgiu a epidemia de AIDS no Brasil, é claro que as pessoas demoravam muito mais tempo para morrer, mas também foi logo interpretada como uma pandemia, e era um assunto que ocupava o noticiário diário, não se falava em outra coisa ali no início dos anos 80, provocou um pânico geral. Então, os vírus, as grandes epidemias, sempre mobilizam o imaginário. Isso aconteceu em 18 e 19 com a gripe espanhola, antes dessa epidemia estourar. Eu li o livro Metrópole à Beira-Mar, do Rui Castro, recém-lançado, onde ele abre com o relato do que foi a gripe espanhola no Rio de Janeiro, na virada do ano de 1918 para o ano de 1919. No final, aquela gripe, aquela epidemia horrorosa que ceifou aí a vida de 100 milhões de pessoas ao redor do globo, que deu a volta ao mundo 3 vezes, levou a grande mudança de comportamento que foi a era do gesto, que foi a década de 20. Para o Rui Castro, eu vejo como algo bastante pertinente. Nós podemos imaginar as quebras de paradigmas proporcionadas pelas grandes epidemias como também algo que vai fazer alçar novas formas de comportamento, de interação, novas formas de ver o mundo. E que eu vejo, já para início de conversa, partindo do princípio que essa desgraça dessa epidemia está desacelerando na Europa Ocidental, como desacelerou, praticamente desapareceu na China, que o mundo vai sair dela bastante diferente, como saiu em 19 da epidemia, da pandemia de gripe espanhola, como saiu nos anos 80, muito diferente a partir da explosão da epidemia da AIDS. Então, esses processos, eles são trágicos porque matam milhares, centenas de milhares de pessoas, mas, ao mesmo tempo, eles também proporcionam o surgimento de novas compreensões, oferecem quebras de paradigma que mudam o comportamento, visões de mundo e formas de atuação política e social. Então, eu vejo como uma tragédia no curto prazo, mas como uma espécie de chama que está sendo acesa para um mundo que vai pensar economia e comportamento de uma outra maneira a partir daqui a 2 ou 3 meses, quando essa pandemia arrefecer no globo. Como é que você está avaliando esse momento e tal, essas políticas neoliberais que estão sendo adotadas no Brasil tardiamente? O neoliberalismo está dando o último suspiro no Brasil com o Covid-19 e Bolsonaro? As manifestações que aconteceram em Santiago do Chile, na Praça Itália, no final do ano passado, trouxeram uma frase sensacional, né? Aqui nasceu o neoliberalismo e aqui morrerá o neoliberalismo. É uma perspectiva. A epidemia está trazendo de novo à tona políticas econômicas de natureza keynesiana, contracíclicas, para usar aí
o termo que o Paulo Guedes usou outro dia numa entrevista coletiva: intervenção direta do Estado na economia, salvando empresas da bancarrota e botando dinheiro no bolso do povo. Há quanto tempo não se ouvia falar, por exemplo, nos Estados Unidos, oferecendo $1.200 mais $500 a cada filho para efeito de ajuda de custo aos seus cidadãos, já no curto prazo, dinheiro para ser disponibilizado agora. Isso é uma reconexão das grandes potências econômicas com o conceito do estado de bem-estar social que tinha sido abandonado 40 anos atrás. Então, quando eu leio, por exemplo, o Alexandre Schwartzman, hoje na Folha, dizer que isso tudo que nós estamos vivendo reafirma a necessidade de que as reformas do Guedes sejam aprovadas, significa que nós temos boa parte da nossa elite econômica e intelectual caminhando na contramão do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu vi com otimismo, o Jornal Nacional ontem fez um apanhado aí de vários economistas, que, como o Armínio Fraga, o Maílson da Nóbrega, que se converteram em keynesianos da noite para o dia por conta dessa epidemia. E estão defendendo muito justamente que o Estado tem que gastar mais para sair desse atoleiro. Nós estamos vivendo uma paralisação quase que integral dos sistemas produtivos. Se mantém, é claro, a indústria alimentícia, isso não parou, mas as pessoas vão passar um bom tempo aí, por exemplo, sem dinheiro para comprar automóvel. A indústria automobilística vai procurar. A indústria dos bens de consumo, a indústria da linha branca, dos eletrodomésticos de um modo geral, vai sofrer uma retração brutal nos próximos meses. Por quê? Porque mesmo que as pessoas não percam o emprego no curto prazo, elas economizam porque deixam de ter uma perspectiva boa em relação ao dia de amanhã. E essa economia se dá justamente, do ponto de vista da classe média, né, de quem tem uma cultura de consumo ali um pouco melhor apurada, se manifesta deixando de consumir. Então, essa crise que nós estamos vivendo é uma crise de quebra do consumo. Isso é trágico no curto prazo, mas também pode fazer com que as pessoas passem a consumir de uma outra maneira daqui a pouco. Será que nós temos a necessidade de comprar tanto quanto nós compramos nos dias de hoje? E eu não estou falando só dos bens de consumo, os bens de alto valor agregado, não. Para ver essas filas loucas que estão acontecendo nos supermercados, de quem quer formar estoque dentro de casa, imaginando que vai passar o restante do ano em quarentena, né? Isso mostra que as pessoas descolaram o consumo da ideia de necessidade pessoal. Elas acumulam muito mais do que precisam, e com isso, automaticamente, falta para os outros. Nós não temos uma crise de desabastecimento, né? Nós temos uma crise de gôndolas vazias, porque as pessoas desesperadas estão comprando demais. Mas, de alguns dias para cá, houve também uma retração nesse sentido, porque parece que elas caíram na real e entenderam que só devem consumir aquilo que precisam, aquilo que tem necessidade. Então, esse talvez já seja um efeito dessa crise que nós estamos vivendo, do ponto de vista das práticas de consumo. Fazer com que as pessoas pratiquem o consumo de maneira mais consciente, de maneira mais sustentável. E o Brasil, como eu disse antes, está na contramão do que o mundo está fazendo, né? Eu acredito que o Paulo Guedes deva ter vida curta no Ministério da Economia, não deve permanecer ao final dessa crise. Ele está bastante desgastado com setores do governo e tem apanhado da mídia, né? Eu tenho visto os articulistas da Globo News, da CBN, colocando que talvez as receitas do Guedes não sejam as mais apropriadas para o momento que o Brasil está vivendo, né? Esses economistas todos que eu mencionei, que assinaram, inclusive, um artigo coletivo encabeçado pelo Armínio Fraga, que está publicado na Folha de hoje, estão dizendo, gente, é hora de deixar o contexto do ajuste fiscal um pouquinho de lado por algum tempo e focar na reativação da economia. Mas a gente não sabe também, Lobão, quando é que esse processo de reativação vai começar, porque isso depende diretamente da resolução do problema inicial que nós temos, que é o problema da pandemia, né? Existe uma subnotificação brutal de casos, eles só estão testando as pessoas que estão indo bater no hospital com sintomas e sintomas relativamente graves. Eu não quero dizer aqui que haja uma mortandade, que a letalidade real desse vírus esteja sendo escondida, porque isso não é verdade, ele realmente
85% das pessoas que têm contato com o vírus não adquirem nenhum sintoma, ou adquirem sintomas tão discretos que elas nem percebem que têm. Mas dos 15% sintomáticos, só está sendo testado quem vai bater no hospital com sintomas respiratórios, sinal que nós temos um universo de contaminados muito maior. Embora essas pessoas não estejam circulando por aí, disseminando a doença, talvez também não estejam tendo acesso ao tratamento adequado. Então, nós só vamos conseguir reativar a economia quando nós salvarmos as vidas, quando houver o arrefecimento dessa epidemia, quando houver já um percentual expressivo também, isso tem que acontecer de maneira concomitante, de pessoas imunizadas por terem tido contato. As epidemias que elas não duram para sempre. Quando o percentual expressivo já se contaminou, esse percentual torna-se pessoas imunizadas que não vão passar o vírus adiante. Ô, Lucas, esse debate colocou a seguinte questão, eu vi um comentário que é o seguinte: no fundo, todo liberal adora um Estado, não é isso? O Keynes dizia o seguinte, que não existe ateu na trincheira, né, se referindo à Primeira Guerra Mundial e ao pânico claustrofóbico das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né, o medo da morte iminente, e que não existe liberal na crise. Na hora em que o sistema tende à bancarrota, a pressão é por intervenção estatal. Né? Eu defendo, não tenho nenhum problema filosófico com a propriedade privada, e creio que o Estado deve sim intervir para manter os empregos e a possibilidade de geração de renda. Porém, isso não pode ser feito só em momentos cataclísmicos, como esse que nós estamos vivendo hoje. O Estado brasileiro praticamente se ausentou das relações econômicas nos últimos 6 anos, né? Desde que o Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda da Dilma, até agora, nós tivemos a sucessão de Levy, Nelson Barbosa, por um curto período, que não teve tempo de mudar a política econômica do governo federal, mas Levy, Henrique Meirelles, Paulo Guedes, com uma sucessão de reformas liberais que não produziram a reativação da economia, porque o Brasil é complexo demais para se guiar por fórmulas prontas importadas de outros países. Um país com 210 milhões de habitantes como o nosso, um país com a desigualdade social brutal que o Brasil tem, onde nós visitamos qualquer favela, e eu sei que você é conhecedor desse universo, e ficamos impressionados com famílias de 12, 13 membros, enfornadas no mesmo cômodo. Um país com a complexidade do Brasil não pode prescindir da ação do Estado. Por mais que nós tenhamos, historicamente, o Marco Ferreira, lá no século XIX, gostava de fotografar os vendedores de rua, né? Então, o emprego informal, que aqui foi glamorizado como empreendedorismo, sempre foi sustentáculo de boa parte da população brasileira. Sempre houve baianas do acarajé, sempre houve vassoureiros, amoladores de facas, e isso sempre deu ali algum estofo informal. Mas a economia informal é o caminho, porque essas pessoas, por conta de uma crise que nem é cataclísmica, mas que nem é tão imprevisível assim, quantas pandemias nós vivemos, né, ao longo da história, não é a primeira vez que isso acontece, essas pessoas ficaram sem acesso a qualquer tipo de renda por conta própria. Precisam do auxílio estatal. E eu defendo que esse auxílio via renda mínima torne-se permanente. O Lucas, você está até colocando uma situação que hoje o grande debate aí na grande mídia está sendo em relação a essa questão do isolamento e a questão da renda, como é que as pessoas vão subsistirem, como é que elas vão sobreviver em relação a toda essa crise. O que falta, na verdade, é uma política pública de apoio a essa pessoa que vai ficar em casa, que não vai poder trabalhar dentro da sua informalidade. Porque o cara oferecer R$200 é uma coisa ínfima. R$6 por dia, qual é a pessoa que vai sobreviver com isso? Ninguém. Hoje parece que o Rodrigo Maia resolveu aumentar um pouco o valor para R$500. O que é R$500, Lucas? Não serve para nada. Esses caras estão tentando. $100, né, cara? Isso aí não dá acesso a quase nada, não paga as contas do mês.
Primeiro, o Brasil ficou na contramão de diversos países porque não promoveu nenhum tipo de intervenção nas contas de serviços públicos, né? Contas de serviços públicos aí que são criminosamente no Brasil exercidos por monopólios privados. Então, lá fora, nos Estados Unidos, o Trump proibiu despejos. Na França, foi interrompida a cobrança de contas de gás, luz e água. E no Brasil, essa isenção não foi feita. Então, o primeiro ponto é promover uma isenção dentro de uma faixa de renda, né, para que as pessoas mais pobres não sejam cobradas pelo acesso aos serviços básicos que são executados por monopólios. O segundo ponto é um programa de renda mínima que eficazmente permita a essas pessoas a subsistência ao longo de 60 dias de confinamento que estão sendo previstos aí até que essa epidemia seja debelada. Eu acredito que nós devamos viver um ciclo de 60 dias de cidades bastante esvaziadas, de mais 30 dias depois de adaptação, mas de uma cultura de convivência na cidade que vai ser impactada para sempre. Então, a gente não pode imaginar que daqui a 90 dias todos vão sair às ruas agindo da mesma maneira que agiam antes dessa quarentena começar. As pessoas vão voltar cheias de precauções. Imagina só o que vai ser do informal que trabalhava como guia turístico no centro da cidade, levando pessoas, turistas aí para passear. Ele está perdido, porque o turista não vai ser mais bem-vindo em lugar nenhum, ele vai ser visto como alguém que vai reintroduzir o vírus que já tinha sido debelado, que vai trazer o problema todo de volta. Existem vários setores da economia que precisam, nesse momento, ser amparados de maneira efetiva pela ação do Estado. E a economia informal não pode ser desprestigiada, porque por mais que nós desejemos a formalização da mão de obra, por mais que nós tenhamos uma visão econômica reindustrializante, eu defendo a reindustrialização do Brasil em caráter interiorizado, né? O Brasil tem que ficar polvilhado de indústrias nas suas pequenas e médias cidades para desafogar as metrópoles, que mais uma vez nessa epidemia estão dando uma prova da sua insustentabilidade. São Paulo, um formigueiro, e a epidemia está comendo solta lá, porque as pessoas vivem grudadas umas nas outras, sem condições de salubridade. Né? Por mais que a gente defenda a reindustrialização do Brasil, existe um problema de curto prazo do informal, que não vai ser resolvido com R$ 500. Eu defendo uma renda mínima que seja mantida depois da quarentena, como está sendo feito ao redor do mundo, isso não é nenhuma invencionice, e também a suspensão do pagamento das contas de serviços públicos que são exercidos por monopólios privados, Light, Enel, a Oi e também, naturalmente, a SEDAI, que eles estão querendo privatizar e que é também um monopólio natural. Monopólio natural não pode cair nas mãos de empresa privada, porque isso gera vícios, isso prejudica a concorrência. O monopólio natural tem que ser exercido pelo Estado para que sirva ao bem comum. Lucas, a gente tem aqui uns comentários. Vamos lá. Primeiro, a Solange Valera Freitas está reclamando que o som está com eco. Melhorou agora, Solange? Está melhor? Você conhece ela? Não estou reconhecendo, não. Um abraço, Solange. Valeu. Tem aqui o nosso amigo Mauro Brito. Sempre falo que os governos querem usar fórmulas de outros países, quando, na verdade, temos que fazer um grande estudo da nossa população para criar uma fórmula que atenda a toda a pluralidade do povo brasileiro. Você concorda com ele, não? Plenamente. Caminho brasileiro para a resolução dos problemas do Brasil. O Brasil é um país muito diferente dos outros. Vê se os países com as dimensões do Brasil, como os Estados Unidos, Índia, ficam procurando soluções alheias. Existe a criação de um sistema nacional de instituições e de soluções para crises como essa. Sem sombra de dúvidas, o Brasil tem que parar de copiar soluções alheias, olhar para o mundo, sim, porque nós não somos uma ilha, e temos que observar quais são as boas soluções, mas adaptá-las à nossa realidade, não tentar incorporá-las ipsis literis, como tem sido feito nos últimos anos, e por várias linhas ideológicas, inclusive. Né? Eu já critiquei várias vezes a política externa do PT aqui, a ocupação que o Brasil fez disfarçada de ação de paz no Haiti, que também foi cópia de um modelo estrangeiro.
de ocupação de territórios alheios, né? O Brasil não tinha o direito de fazer o que fez no Haiti, além de ter sido um ato irresponsável do Lula, cutucando a onça com vara curta. O Brasil tem que interferir no Cone Sul, que é a nossa área de influência imediata por conta das relações comerciais privilegiadas que nós mantemos, principalmente com a Argentina e com o Uruguai, e que nós podemos aprofundar com o Chile. Essa é a nossa zona de influência. Então, a miopia geopolítica de governos do PT, de governos do Ledião, também foi importada de fora. Não foi pensar no real papel do Brasil, foi importar soluções que já tinham sido adotadas nos países do mundo afora, travestindo ocupações de territórios estrangeiros e missões de paz da ONU. Ok. Tem aqui uma pergunta, foi colocada pelo nosso querido André Costa, o famoso Catatal. Um abraço, meu querido. Hoje vai ser bom também, e deixo já a minha pergunta para o professor Lucas Álvares. Na preservação da vida e no puxa-estica entre políticos e mídia para tentar fazer a coisa certa para o povo, como você enxerga isso tudo, sabendo que existe talvez uma manipulação da informação entre as partes? Gostaria que você dissertasse sobre isso. Um abraço. Foi feita uma pesquisa essa semana que mostrou que as mídias convencionais nessa crise estão recuperando credibilidade. Então, 61% dos entrevistados, só a pesquisa do Datafolha, confiam plenamente no que as emissoras de televisão estão noticiando sobre a epidemia do coronavírus e sobre a crise brasileira de um modo geral. Isso pode estar colocando em estado de falência, isso é uma provocação que eu vou fazer, né? Mas as pessoas podem estar retornando a um ciclo de descredibilização das redes sociais, partindo do princípio de que está na internet é mentira. Esse ciclo de credibilização das redes sociais ele teve um início, porque na década de 90, as redes que naquela época pertenciam à Web 1.0, né, os fóruns, os grupos de discussão, também eram bastante descredibilizados. As listas de e-mail que ofereciam já naquela época fake news eram consideradas como absolutamente impassíveis de qualquer credibilidade. Então, nós podemos estar vivendo um segundo ciclo de descredibilização da internet e dos chamados meios alternativos. Se existe manipulação da informação, ora, qualquer informação é submetida à subjetividade de quem a produz e aos interesses econômicos de quem paga os seus custos. Né? Então, não tenha dúvida nenhuma de que a esfera pública burguesa lá do Habermas, né, está em profunda decadência há mais de 200 anos por conta da perda do compromisso com a pluralidade. Né? Então, a visão dominante é a visão dos interesses econômicos que bancam aquele processo que é caro, que é rebuscado de produção da notícia. E, além disso, existe também, é claro, a ação das subjetividades do profissional jornalista. E essas subjetividades estão aflorando agora nessa crise. Né? Quem é que não pode perceber, por exemplo, a emoção do Bonner revendo um colega que estava entubado no hospital e saiu do CTI, foi para o quarto e participou ontem no link ao vivo do Jornal Nacional. Né? Então, essa crise toda, inevitavelmente, vai mexer com a subjetividade de quem produz notícia. O nosso amigo Mauro Brito, concordando com você, Lucas, em relação ao monopólio natural. Sempre falei isso, estamos sentados em um país com uma quantidade absurda de água. Temos que dar aula ao mundo da sua utilização responsável e não privatizar. O mesmo vale para ferro e energia elétrica. Ô, Lucas... São naturais. Exatamente. Eu queria te propor uma provocação. Você se declara um nacionalista. E é o seguinte, qual é a diferença do seu nacionalismo para o nacionalismo do Jair Bolsonaro? Engraçado, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu tenho uma foto, tem uma tia que trabalhou no gabinete do Bolsonaro, mais de 20 anos atrás. Eu tenho uma foto, eu pequenininho, no colo desse personagem. E hoje é claro que eu não mostro essa foto para ninguém. Né? Mas o Jair Bolsonaro é um oportunista, é alguém que tem uma boa capacidade de se moldar às circunstâncias e que foi moldando o discurso dele ao longo da carreira. Ele se atrelou para se eleger vereador ao baixo oficialato
né, aqueles militares que dependiam das reposições salariais numa época em que o Brasil vivia crises inflacionárias fortíssimas nos anos 80, então o soldo era comido muito rápido, e apadrinhado por alguns poucos generais, que eram os generais da linha dura, insatisfeitos com a redemocratização, desde antes da redemocratização acontecer. Então, o padrinho do Bolsonaro, um general está vivo ainda, embora completamente desprovido de lucidez, né, que é o general Newton Cruz. Ele, inclusive o Newton Cruz, quando foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, nos anos 90, o candidato a vice foi o pai do Bolsonaro, já falecido. Então, ele tem uma relação com setores das Forças Armadas que sempre foram críticos à política externa do governo Geisel e à política econômica do governo Geisel. Então, a relação do Bolsonaro sempre foi aos setores liberais das Forças Armadas, do ponto de vista econômico, não aos setores nacionalistas. Ele se escorou num general que publicava abertamente que o Brasil estava se comunistizando ao longo do governo Geisel, porque estava havendo a encampação, por exemplo, do setor energético e do setor das telecomunicações. Então, ele nunca teve ligado a nenhum grupo que pregasse qualquer tipo de nacionalismo econômico. O que ele incorporou para conseguir se dar bem, e tem feito isso de maneira eficaz, é um nacionalismo estético, o culto aos símbolos nacionais. Mas isso não é uma exclusividade dele, né? Os partidos políticos norte-americanos, por exemplo, e o Partido Republicano, sobremaneira, sempre fizeram uso dos símbolos nacionais, embora pregasse abertamente a desnacionalização da economia. Então, a minha diferença primordial para o Jair Bolsonaro é que eu prego a priorização da economia nacional, coisa que ele, de maneira honesta, nunca fez, com exceção de uma ou duas entrevistas nos anos 90, onde ele criticou pontualmente, por exemplo, a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Segundo ponto, um nacionalista de verdade não se submete jamais a ordens vindas de fora. Essa política de alinhamento automático com os Estados Unidos, eu nem vejo o Trump como a pior das figuras, né? Acabei de elogiar aqui o projeto de renda mínima que ele criou nos Estados Unidos, com o apoio do Congresso, e que eu considero um projeto bastante generoso, bastante oportuno, né? Uma quebra de paradigma, um retorno dos Estados Unidos ao caminho do bem-estar social, mas esse alinhamento automático que ele mantém com o Trump é aviltante, é coisa de quem recebe ordem. Um presidente da República não pode estar sob as ordens do chefe de Estado estrangeiro, mesmo que fosse alguém absolutamente ilustrado, quanto mais de um homem tosco, como o Donald Trump. E, além de tosco, é de posição bastante frágil do ponto de vista eleitoral, porque essa crise econômica, se ele não agir cirurgicamente para debelar, assim como a própria epidemia, a chance dele se reeleger é zero, ele vai ser varrido na eleição no final do ano. Então, ele está se alinhando de uma maneira que, no fim das contas, é muito tênue, porque ele não sabe sequer se o padrinho dele vai conseguir se reeleger. Então, a minha diferença fundamental em relação ao Jair Bolsonaro é que eu prego a priorização da economia nacional, coisa que ele nunca fez. Se tivesse feito um dia, não teria sido apadrinhado pelo general Newton Cruz, que sempre teve a serviço dos interesses estrangeiros. Tentou dar um golpe de Estado nos anos 70 contra o presidente Geisel, por conta da política econômica e da política de relações exteriores independente que aquele governo mantinha. Então, o compromisso dele com Forças Armadas é balela, era atrás de voto. As Forças Armadas estão sendo desaparelhadas e isso não parou no governo dele, tem sido algo contínuo. Não tem nada de nacionalista no Bolsonaro. O Bolsonaro é um pinochetista, é um liberal autoritário, é alguém que faz uso dos símbolos nacionais para engabelar o povo, mas não defende nem o povo e nem os interesses da sua nação. Ô, Lucas, vou mudar um pouco aqui o eixo do nosso papo. Você é um pesquisador da cultura, da memória social. Fala um pouco de como você desenvolve essa sua pesquisa. Você tem um trabalho muito importante em relação à cultura do subúrbio carioca. Fala um pouco aí para a gente. Essa foi a minha tese de doutorado em memória social, defendida ano passado com muito prazer, e onde eu trabalhei com a formação dos subúrbios ferroviários do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é cortado por 4 ferrovias de passageiros, uma delas foi transformada na linha 2 do metrô,
as outras 3 ainda estão na ativa, aí, como os ramais de Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Saracuruna e Belfor Roxo também, de modo que a influência da expansão ferroviária foi fundamental para a estruturação identitária dos bairros por elas cortadas, né? Então, eu citei na minha dissertação, na minha tese, diversos processos em que o surgimento de uma estação referenciou a identidade de um bairro, e mais do que isso, o desaparecimento de uma estação dissolveu a identidade de um bairro. Então, para pensar que o centro do Grande Meia, no século XIX, era o bairro de Todos os Santos, que era um bairro adensado de classe média, onde nasceu e viveu o grande escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, escreveu muito sobre Todos os Santos. Todos os Santos perde a sua estação durante a ditadura militar e hoje só os antiquíssimos ouvem falar no nome desse bairro. Quem mora em Todos os Santos diz que é morador do Meia. Isso aí foi uma outra constatação que eu cheguei. E outros bairros do subúrbio que perderam a estação também perderam muito da maneira como eles eram vistos pela coletividade. Ninguém quase ouve falar hoje em dia em Cantado, em Rocha, por exemplo, em Turiaçu, ali na região de Madureira. São bairros que perderam a sua legitimidade perante a coletividade com a perda das suas estações. Então, esse fenômeno de referenciação cultural entre as comunidades e as estações de trem foi abordado aí durante uma pesquisa que eu produzi em 4 anos, para a minha tese do doutorado, que está disponível aí para a coletividade. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com as grandes sociedades do carnaval carioca. Também eu tenho muito interesse por essa coisa fugaz que é a cultura, no fim das contas, né? Porque mesmo as manifestações que parecem mais sólidas se dissolvem no ar, desaparecem, mesmo que após um século, sem quase deixar rastro nenhum. Então, são esses bairros que quase que perderam o status de bairro, só são bairros no papel. É um desfile de carnaval que aconteceu durante 150 anos, terminou nos anos 90 e hoje quase ninguém mais se lembra do que era. Me interessa muito esse processo de esquecimento, de perda de vínculo com as manifestações culturais. Então, eu tento não resgatar, porque a gente não se preocupa em resgatar. Resgatar seria, talvez, deslegitimar o imaginário coletivo. Mas rememorar, ainda que as pessoas não queiram mais cumprir, né, que não queiram mais exercer aquela manifestação cultural, rememorar o que elas foram, para que elas não se desfaçam no ar, para que elas sejam inventariadas de alguma maneira e possam ser, em outro momento, estudadas por gerações posteriores. Você também é um aficionado, né, pelas escolas de samba, né? De alguma forma, essa tua pesquisa influiu nisso? Influiu. As escolas de samba, elas seguem os trilhos da linha de trem. É interessante isso. O processo de desenvolvimento das escolas de samba se inicia na pequena África, no centro do Rio de Janeiro. Então, nós temos ali no centro e na Cidade Nova a Deixa Falar, que é a Estácio de Sá, temos a Mangueira, temos a Vizinha Faladeira, que disputam esse título de primeira escola de samba. Mas, logo, os semeadores do samba, como Mano Eloy, figuras da década de 20, Senhor, que frequentavam as rodas de samba Rio de Janeiro afora, pegam o trem e disseminam a ideia de escola de samba pela cidade. Então, tem um samba que eu chamo de Big Bang do samba, né, chamado Na Pavuna, que é um samba do Bando de Tangarás, que era o conjunto do Noel Rosa, do Almirante, do Braguinha, do Henrique de Brito, aonde eles contam justamente o que viram tomando o trem e indo a Pavuna. Viram o candomblé, viram a mandinga, viram o batuque, e introduzem nesse samba Na Pavuna a percussão na música brasileira, a percussão que era tocada pelos ogãs, nos atabaques dos terreiros, das festas da casa da Tia Seata, foi incorporada à gravação de sambas a partir desse samba Na Pavuna, que é um samba que é intrinsecamente ligado à expansão dos subúrbios ocorrida ao longo do século XX, né? O governo Vargas
teve esse mérito fantástico de eletrificar a estrada de ferro central do Brasil e proporcionar mobilidade urbana, esse fluxo do jovem da região mais central, ali da Zona Norte mais aburguesada, mais industrializada, como era em Vila Isabel, né, em direção aos rincões da cidade. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. A expansão das escolas de samba é a expansão das ferrovias. E a expansão do samba também é a expansão das ferrovias, porque as escolas de samba e o processo de modernização do samba, o processo de introdução de instrumentos como a percussão, a indústria fonográfica, também estão associados. A escola de samba é uma temática do Noel, uma temática do Ismael Silva, é uma temática dos sambistas que deram ao samba a forma pela qual a gente conhece esse ritmo hoje. Então, ainda que o Noel não tenha fundado a Vila Isabel, tenha morrido muito antes disso, a memória dele é acionada pela Unidos de Vila Isabel. Ele é um personagem do bairro celebrado por aquela escola de samba, porque eles reconhecem no DNA da Vila Isabel a presença da obra do Noel Rosa. O processo parecido acontece na maneira como o Império Serrano cultua a memória da Carmen Miranda, que devia conhecer o Império de ouvir falar, até viveu ainda num tempo em que o Império ganhou muitos campeonatos nos anos 40. Mas a memória dela é apropriada pelo Império Serrano, de modo que a expansão e popularização do samba e a expansão das escolas de samba são processos indissociáveis, né? São processos que vão se espraiando pela cidade, e, do meu ponto de vista, se espraiando também a partir do momento em que existe a eletrificação da estrada de ferro central do Brasil e esses fluxos culturais se tornam mais intensos. Bom, hoje você, do trem, agora está na barca. E você agora é um ilustre morador de Paquetá. Conta aí pra gente. Estou morando em Paquetá há 7 meses. Aqui é um verdadeiro paraíso. Eu me sinto no século XIX. Eu sou a figura saída do século XIX, né? Embora ainda seja relativamente jovem. Então, em Paquetá, eu estou com o pinto no lixo, como dizia o Jamelão. Mas Paquetá é um lugar que é uma espécie de microcosmo do que o Brasil foi um dia e nunca deveria ter deixado de ser. Aqui nós ainda temos os vínculos comunitários estabelecidos de um modo que foi perdido em boa parte dos outros bairros da cidade. Uma coisa que me chama a atenção em Paquetá é que, por onde eu passe, as pessoas que estão paradas me dão bom dia, boa tarde e boa noite. E isso é raríssimo escutar de um desconhecido no restante da cidade, lá no continente. É sinal de que os elos comunitários aqui, por algum motivo, eu ainda não me atinei a investigar isso a fundo, mas por algum motivo são mais profundos do que em outros lugares. Aqui, por exemplo, nós fizemos assembleias de moradores para discutir a problemática das barcas no final de 2019 e agora no início desse ano, onde nós reuníamos 400, 500 pessoas, isso dá 10% da população total de Paquetá, contando aí moradores e veranistas. Qual sindicato consegue reunir 10% de uma categoria em uma assembleia? Qual outra associação de moradores consegue reunir 10% dos moradores do bairro numa assembleia? É muito difícil. Aqui os vínculos comunitários são ainda presentes. Então, por exemplo, adoeceu uma moradora aqui da ilha de Covid-19. Ela foi diagnosticada no Rio, no continente. E está internada, me parece que já teve alta, mas esteve internada lá no continente. A preocupação é saber quem é para ajudar, entende? Não é para sair correndo quando a mulher passar pela rua. Né? São pessoas preocupadas em ajudar. E esses vínculos de solidariedade aqui são muito fortes, são muito bonitos de se ver. É o que mais me chama a atenção aqui em Paquetá, é um dos motivos de ter escolhido Paquetá para morar e que mais me seduzem a permanecer aqui. Como é que se deu essa confusão das barcas e tal? Queriam mudar itinerário, um aumento muito irreal das tarifas. Foi essa a mobilização aí? Explica para a gente. Transporte de massa, em qualquer lugar, vai dar prejuízo, porque os custos de manutenção são altíssimos, porque existe a necessidade permanente de manter uma grade horária que satisfaça a população,
né? Por esse motivo, transportes de massa são oferecidos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, pelo Estado. A alternativa a isso é o modelo japonês. O Estado subsidia integralmente a atividade da Japan Rail, que foi privatizada, para que ela ofereça serviços de transporte ferroviário. Mas esse modelo que existe no Brasil é o jabuticaba, onde o Estado entra com os investimentos a longo prazo e a empresa privada paga a folha e cobra a passagem, né? Isso leva, por exemplo, a um efeito nefasto, que é nós observarmos que a única coisa que funciona bem nos transportes de massa são as roletas. Essas nunca quebram, estão sempre em permanente manutenção. De resto, a manutenção é precária. E isso vale para a Supervia, vale para a CCR, vale para a Metrorio, para os 3 concessionários de transporte de massa aqui do Rio de Janeiro. Era bom, no tempo em que o Conerj, a Flumitrens e a Companhia Estadual do Metrô ofereciam esses serviços? Não, estava longe do ideal, mas a tarifa era muito mais baixa, né? Então, houve uma explosão tarifária e a qualidade dos serviços não acompanhou de forma alguma essa explosão tarifária. A qualidade dos serviços hoje ainda é muito baixa. Há uma reclamação geral em relação aos serviços do transporte de massa. Então, partindo dessa lógica, dessa jabuticaba, a CCR queria adequar as atividades dela à necessidade do lucro e propôs uma grade que cortava pela metade as viagens diárias em Paquetá, sendo que já tinha havido em 2016 um corte importante promovido pela CCR no número diário de viagens. Ela alega que essa grade era necessária para que ela pudesse se manter atuando. E, na mesma hora, nós questionamos, né, porque o Grupo CCR é um dos maiores holdings empresariais do Brasil, ele detém concessões de estrada Brasil afora, um grupo poderoso, e a CCR é a pontinha do iceberg, quanto mais a linha Paquetá. Foi encontrada uma solução, no meu entendimento, interessante, que é o subsídio das atividades, em parte, né, pelo Estado, aí via a Alerj e via o governo do Estado do Rio de Janeiro, que aportaram recursos nas linhas de Paquetá e do Cocotá, e o compromisso da manutenção da grade antiga até o final do ano. Mas esse compromisso já não pode ser cumprido. Ele foi reintroduzido, a grade antiga foi reintroduzida, mas nós já estamos operando aqui com uma grade bastante reduzida por conta da epidemia do coronavírus. São só 6 viagens de ida e 6 de volta, tanto nos dias úteis quanto nos feriados, como inclusive uma maneira de manter a população ilhada aqui, não disseminar o vírus na ilha, né? Se bem que é tudo tão arejado aqui que eu imagino que as condições de salubridade de Paquetá sejam melhores do que outros bairros do Rio de Janeiro. Mas foi uma luta que mobilizou a sociedade carioca como um todo. Nunca se falou tanto de Paquetá quanto nesse período, na nossa campanha pela revogação da grade horária. Uma grande repercussão nos meios de comunicação e, principalmente, uma mobilização social, popular, fantástica, como eu nunca tinha visto. Eu fiquei vivamente emocionado nas nossas assembleias, nos discursos que eu fiz, com o grau de acolhimento que a população de Paquetá ofereceu a essa causa. Pelo fato de todos estarmos na mesma ilha e presos ao mesmo barco, literalmente, essa causa uniu quem votou na Haddad, quem votou no Bolsonaro, uniu ricos e pobres, da sogra do Eike Batista até o mais humilde pescador, todos se engajaram em trazer a grade horária antiga de volta. Porque aquilo que é universal é cobrado em sua qualidade também de forma universal, né? Quando nós tiramos a desigualdade de campo, na medida do possível, porque ela nunca vai ser completamente extinta, mas quando nós reduzimos a desigualdade de maneira efetiva, existe uma cobrança geral pela qualidade dos serviços públicos. E isso se deu e se dá aqui em Paquetá em relação aos barcos. Foi uma campanha que uniu todos os paquetaenses em prol de uma causa comum. E isso é algo muito difícil de enxergar hoje no Brasil. As pessoas estão muito divididas, elas não conseguem dialogar, elas estão presas às suas próprias narrativas e se esqueceram das pautas que as unificam. Lucas, eu quero te fazer uma pergunta de cunho pessoal. A gente já está com 44 minutos de papo. Como está sendo o isolamento aí para você, essa questão da quarentena? Você que é casado, convive com a Paulinha, como é que está sendo isso aí para vocês? Olha, está sendo puxado.
Essa situação, ela levou as pessoas a repensarem a importância da família, né? A importância da família foi trazida de novo para primeiro plano, tinha sido deixada de lado aí por muita gente. E isso é algo complexo por si só, né? Porque é uma readequação completa dos modos de vida. Eu estou trabalhando em home office, né? Trabalho em 3 lugares diferentes, estou trabalhando para esses 3 lugares diferentes em home office, tenho dado aulas lá na universidade pelo programa Microsoft Teams, de modo que eu tenho mantido o meu dia bastante ocupado. Agora, o que tem de mais perturbador, Lobão, é a gente não saber quando isso vai acabar, né? Não é um horizonte das 24 horas, é um medo que nós temos no porvir e dessa separação que nos foi imposta pelas necessidades do combate à epidemia, essa separação que nos foi imposta das pessoas mais velhas, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, isso é muito duro. Eu estou morrendo de saudade dos meus pais, por exemplo, não posso dar um abraço neles porque eu estou resfriado, inclusive. Tenho espirrado, tossido nos últimos dias, e posso, de repente, até ter pego essa porcaria e ter sintomas brancos. Então, esse afastamento dos mais velhos, para mim, é o que tem de pior. Lucas, eu quero agradecer muito a sua participação e a gente deixa aqui aberto para suas considerações finais. Foi um prazer, Lobão, estar com você e estar aí com o pessoal que acompanha essa live. Considerações finais. Pensem no que vai ser o mundo quando tudo isso passar. Nós temos que comungar mais com o outro, temos que compartilhar mais, temos que entender mais sobre o quanto a vida é fugaz, o quanto ela é efêmera e o quanto nós temos, ainda que como causa perdida, porque todos vamos morrer no final, mas como nós temos um dever de remar contra a maré, como nós temos o dever de defender a comunhão, os laços com o outro, defender aquilo que é seguro, aquilo que é permanente, aquilo que é perene, para que a gente deixe um legado positivo para as outras gerações. Então, eu acredito que essa crise vai produzir uma quebra de paradigma, porque vai produzir uma crise também do individualismo. A crise é da economia, mas é do individualismo. Nós precisamos entender que estamos todos sob o mesmo teto. Todos somos irmãos e irmãs brasileiros. Nós temos que deixar de lado as picuinhas, as manipulações político-partidárias e pensar nas soluções em comum, pensar no projeto nacional de desenvolvimento que reduza as desigualdades e produza empregos, pensar na reindustrialização do nosso país, no fortalecimento das nossas forças armadas, pensar numa revolução na educação das nossas crianças e jovens, pensar nas formas de interação entre a universidade e a sociedade. A universidade tem que deixar os gabinetes e dialogar com a sociedade. E essa crise está sendo uma oportunidade maravilhosa para isso. Nós temos visto os departamentos da área de saúde diuturnamente auxiliando a população, trazendo informações relevantes. Então, a universidade tem que ir para a rua, tem que dialogar com o povo. Tudo isso está sendo proporcionado por essa crise e eu espero de verdade que produza ao final dela um Brasil novo, um mundo novo. Tá? Essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Boa noite, obrigado, Lobão, pelo convite. Um forte abraço. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a você que esteve presente aqui, acompanhando essa live, dando a sua audiência, deixando aqui seu comentário. Tem aqui um último alô que foi do querido Mauro Brito. Gostou do papo? Um abraço. Voltaremos outras vezes aqui. Tem mais um recado aqui, do Emerson Donato. Que papo, grau de inteligência altíssimo. Parabéns. Valeu, Emerson. Um grande abraço para você. Abraço, galera. Até amanhã, sexta-feira. Mais um dia. Cada dia é uma vitória que a gente conquista. É isso aí. Amanhã tem mais. Um abraço.